Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos de hoje? Vamos fazer a leitura do cordel, certo? Apreciar a literatura de cordel, localizar informações explícitas no texto, que são aquelas que nós reconhecemos com maior facilidade. Vamos inferir informações implícitas no texto. Inferir significa interpretar as informações. Vamos reconhecer a importância da literatura de cordel para a arte brasileira e também valorizar a cultura brasileira. Olha quanta coisa, né, que nós vamos fazer então no decorrer aqui do nosso tempo, certo? Vocês perceberam, né, como é, né, rica, né, essa literatura de cordel, né? Traz então muitas coisas sobre a cultura de um povo, né? Então, um jeito próprio, né, de divulgar ali os textos. Poderia ser divulgado hoje por outros meios, né? Por exemplo, por sites, por blogs, até mesmo por vídeos, né, nas plataformas aí que nós temos, né? Muitas plataformas, redes sociais, mas ainda, né, perdura essa cultura da questão aqui dos cordéis, tá? Que eram divulgados então em forma de livretos, né, pendurados aí nas praças, em cordões, em varais aí, como podemos chamar. Bom, vamos lá? Bom, a origem da literatura de cordel, será que ela foi oral ou escrita? O que vocês acham, né? Como será que ela surgiu lá, né? Não no Brasil, mas antes mesmo dela chegar no Brasil, né? Então, muito provavelmente, mas muito provavelmente, ela surgiu na forma oral e depois passou a ser, né, escrita. Porque vocês perceberam ou percebem, né, muitas vezes, quando vocês leem, né, um cordel ou ainda ouvem, vocês percebem ali que existe uma musicalidade, existem rimas, existe ali quase que uma forma musicalizada ali, né, de narrar, então, de contar aquele poema, certo? Vamos descobrir melhor sobre isso? Vamos lá? Vamos então fazer a leitura de um cordel e entender um pouquinho mais sobre esse poema. A história da literatura de cordel. Foi Portugal que lhe deu este nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias comuns, romances produzidos a granel. O cordel introduzido no Brasil foi gradual. Maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente como histórias de sarau. Olha que interessante, né? Então, este nome então de cordel, né, de literatura de cordel, ele vem lá de Portugal inicialmente. E no Brasil, então, ele foi introduzido de forma gradual, né? Aos poucos, em forma de folhetos, né? Como patrimônio oral. Então, né, alguns cordelistas, inclusive, usam instrumentos quando eles estão contando, então, um cordel, né? Ou narrando. Tem várias formas, né, de dizer isso, tá bom? Ingressou principalmente como histórias de sarau, né? Então, existiam alguns eventos em que as pessoas ali iam então para ouvir esses cordéis, né? Alguns locais próprios onde nós poderíamos ter acesso a esses textos. Bom, perfeito? Atividade de número 1. Observe aqui então o trecho e responda o seguinte. De acordo com o poema, foi em Portugal que essa manifestação cultural recebeu o nome de literatura de cordel. Por que a literatura de cordel recebeu esse nome? Pense um pouquinho e já voltamos.
E aí, você conseguiu pensar um pouquinho, ler o trecho, conseguiu compreender? Por que será então, né, que o nome é literatura de cordel? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos ver? Olha lá. Então, a literatura de cordel ela recebeu esse nome porque os folhetos eram escritos e pendurados em cordas nas feiras locais para que fossem vendidos. Então é muito semelhante, né, àqueles cordões que se penduram roupas, por exemplo, lá na nossa residência, certo? Então até mesmo aquele prendedor lá de roupa, ele é utilizado então para prender ali os livretos, né, um ao lado do outro. Lembrando que os livretos, eles vêm então acompanhados por imagens, né, xilogravuras e também, né, pela parte escrita ali, certo? Dos textos de cordéis propriamente ditos. Agora, atividade de número 2. Observe lá o trecho e responda. A expressão a granel significa solto, sem embalagem ou em partes. O que significa a expressão a granel nesse contexto aqui que foi utilizado? Pense um pouquinho e já voltamos. Perfeito. E aí, você conseguiu então identificar se dentro desse contexto, né, a expressão a granel, o que ela significa, o que ela está representando? Então, claro que a nossa linguagem ela está em constante movimento, em constante modificação. E uma palavra ou expressão, elas podem adquirir, e na maioria das vezes elas adquirem novos sentidos, né? Então nós temos o sentido real, dentro do sentido real, que nós chamamos de sentido literal, nós temos ali várias possibilidades, né? Quando nós vamos ao dicionário lá, tem lá números, né, de vários significados possíveis, mas também tem o sentido figurado também, muitas vezes, que pode também assumir um novo significado que não está lá no dicionário, por exemplo, certo? E aqui, então, o que será que está representando esta expressão? Vamos fazer a conferência aqui juntos? Vejamos.
Então, olha lá, no contexto deste texto, então, significa que eram vendidos em partes, ou seja, por meio de folhetos, né? Então, a forma de divulgar ali, né, é muito específica. Poderia ser divulgado num longo livro, né, com vários cordéis, ou por meios digitais, né, nos tempos atuais, mas manter a cultura, a tradição é muito mais importante do que chegar de uma forma mais facilitada, talvez, né? Apesar que podemos sim encontrar algumas pessoas que divulgam ali pelo menos algumas partes ali das suas obras em formas digitais, o que é bastante interessante, tá bom? Então, se você tiver oportunidade, acesse aí algum texto de cordel, porque você vai aprender e vai se encantar com eles, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui juntos, vamos fazer a leitura aqui desse trecho, tá? Vamos ler lá. O cordel introduzido no Brasil foi gradual, maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente como histórias de sarau. A perguntinha é: a origem do cordel no Brasil foi oral ou escrita, né? Então, a partir aqui dessas informações lidas, nós percebemos que o modo oral ou escrito chegou primeiro aqui no Brasil, né? Então, primeiramente nós notamos que o cordel ele não surgiu no Brasil, né, inicialmente. Então ele chegou, né, até o nosso país, né, principalmente ali na região Nordeste, onde ele é mais popular até hoje, tá? Qual é a forma aqui, então, que predomina? É a forma oral ou escrita? E o que será que é patrimônio oral, então? Né? O que será que é o patrimônio oral de que está sendo falado aqui, retratado? Vamos conferir juntos, então? Vejamos. Então, o cordel ele resultou da conexão entre as tradições orais e escritas, presentes na formação social brasileira. Tem ligação com as narrativas orais, como os contos, histórias, né, e romances. Atualmente, essa literatura é considerada um patrimônio oral, por ser transmitida de geração a geração. Então perceba, né, que é muito importante, né, esse contexto aqui que nós temos atualmente sobre essa literatura que realmente trata, né, de pontos específicos daquele povo, né, daquela população e de dores e alegrias, né, vivenciadas por eles. Então, a obra ela traz um pouquinho da realidade misturada também com um pouquinho de ficção e de encantamento, tá bom? Agora, atividade de número 3. Observe aqui comigo, né? Então, nós temos aqui o trecho. O cordel introduzido no Brasil foi gradual, maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente como histórias de sarau. A pergunta é: por que será que a literatura de cordel em folhetos foi introduzida de forma gradual no Brasil? Responda e já voltamos.
Bacana, e aí, você conseguiu responder o que foi solicitado? Vamos ver então como ficou, se vocês acertaram. Vamos lá. Então, a literatura de cordel, impressa em folhetos, ela veio de Portugal e se incorporou à tradição literária brasileira por meio das histórias de tradição oral, transmitida de geração a geração. Ela foi introduzida de forma gradual, pois precisou se adaptar às manifestações culturais próprias do nosso país, né? Então, como elas vieram de outro país, nós tivemos um período de adaptação para que ela ficasse então com cara, né, da nossa cultura, tá bom? Beleza? É importante saber, vejamos aqui, ó, no Brasil, então, a literatura de cordel é produzida principalmente nos estados do Nordeste e vendidas em feiras por seus próprios autores. Leandro Gomes de Barros é considerado o primeiro escritor brasileiro da literatura de cordel. Muito interessante isso aqui, né? Atividade número 4, observe o trecho aqui. Pergunta é a seguinte, de acordo com o trecho acima, os poemas tinham como público-alvo uma classe social específica? Explique. Já voltamos. Beleza, e aí? Conseguiram? Vamos conferir então como poderia ter ficado? Olha lá. Então, os textos eles eram cantados em qualquer lugar e apreciados então por pessoas de qualquer classe social, como está explicitado nos 4 primeiros versos. Então, é bem importante, né, perceber que era muito popular essa forma então dos cordéis e ainda é, né? Principalmente na região Nordeste, beleza? Muito bem. Vamos refletir um pouquinho aqui. Algumas rimas do cordel são formadas por palavras que, colocadas juntas, produzem efeitos e sentidos que colaboram para a compreensão geral do texto. Olha lá, por exemplo, perdura e cultura, cordel e céu, oral e sarau. Que efeito de sentidos são produzidos pela escolha dessas palavras para formarem a rima, né?
Então, a rima é um elemento muito importante dos poemas, né? Então, o cordel, ele tem essa característica também, né, de ser um poema, né? O cordel em si, né, o nome cordel é justamente pela forma com que ele é divulgado, tá? Mas observe então que os poemas, eles precisam ter as rimas. Todas as vezes, professor? Nem sempre, mas no cordel isso claramente acontece, né, de uma forma, né, bastante quase que total, tá bom? Vamos lá então entender melhor qual o efeito de sentido produzido? Olha lá, então o efeito de sentido aqui produzido pela escolha dessas palavras para formarem a rima é o de complementaridade, pois ao rimarem complementam-se em seu sentido, como perdura e cultura, cordel lá no céu e sarau e oral. Então, tudo tem um porquê dentro da linguagem, né? Então, há uma explicação quando eu utilizo uma palavra e não outra, né? Não é a rima pela rima, tem que ter uma lógica, né? Quando eu utilizo uma rima com a outra, tá bom? Observado? Perfeito? Vamos lá, então. Na aula de hoje, o que nós pudemos observar? Então, nós conhecemos cordel, né? Que são poemas maravilhosos produzidos a granel. São diferentes histórias da terra e também do céu que trazem muita alegria e reflexões de se tirar o chapéu, né? Então, quando eu uso essa expressão tirar o chapéu, justamente é algo que eu aprovo, né? Que eu concordo, né? E isso é muito gratificante, né? Quando eu consigo fazer isso, né? Quer dizer que eu aprovei aquilo que eu li ou que eu observei, tá bom? Perfeito? Muito bem. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco e até uma próxima.